Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook e pelas redes sociais, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e enfim, hoje nós estamos no 22º dia da nossa campanha de 40 dias de oração e jejum, e eu quero agradecer a Deus, porque no meio desta crise, desta epidemia, que está limitando a nossa liberdade de comunhão, de estarmos juntos, mas a gente está descobrindo também um outro lado da história, é que Deus está trabalhando nesse período de uma forma especial na vida de muitas pessoas, nas famílias e nos lares. Os testemunhos que estão vindo de pessoas que estão entregando a sua vida a Jesus, se convertendo a Deus, através das visitas que os pastores estão fazendo nos lares, dos cultos domésticos. E eu sei que, apesar de não estarmos juntos aqui em comunhão física, mas há uma comunhão espiritual de todos nós, porque ao mesmo tempo que estamos aqui no Templo Central, você aí na sua casa, nós estamos ligados pela presença do Senhor Deus. Nosso Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas Ele não está só em todos os lugares. A sua manifestação, a manifestação da sua presença é real com cada um dos seus filhos. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E eu sei que a presença de Deus é real aqui, e a presença de Deus é real aí na sua casa, porque comemorado hoje no mundo todo o domingo da ressurreição. Desde sexta-feira, o mundo todo, de certa forma o mundo cristão, celebra a semana da paixão, a semana em que Cristo, há 2000 anos atrás, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje é comemorado o dia da ressurreição, domingo da ressurreição. E nós sabemos que o nosso Jesus está vivo. Ele vive. Ele vive. Você pode declarar aí na sua casa: Ele vive. Aleluia. E eu quero ler com você Marcos capítulo 16, verso de número 1. Marcos capítulo 16 e o verso de número 1. Marcos 16, verso 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus: passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, e que a pedra era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Verso de número 8. E saindo elas,
fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Glória a Deus, aleluia. Fique à vontade. Escute uma coisa, irmãos: a ressurreição de Jesus é a maior verdade do mundo espiritual. Jesus, ele veio como o Cordeiro de Deus para pagar o preço da nossa redenção. Foi por isso que João, no capítulo 1, verso 29 e 30, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus não foi novidade para Deus e nem para aqueles que conheciam a palavra de Deus. Já foi lido aqui o livro de Isaías, capítulo 53. O profeta Isaías, 700 anos de Cristo nascer, já tinha profetizado que Jesus nasceria não para ser o rei físico de Israel, mas ele viria como cordeiro para pagar o preço do nosso pecado, da nossa iniquidade e cumprir a justiça de Deus. E é por isso que diz a Bíblia que ele levou sobre si as nossas iniquidades, carregou sobre si os fardos dos nossos pecados. Ele foi considerado indigno diante de Deus. Ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por diversas vezes, entre os milagres, entre os seus ensinamentos, Jesus falou para os discípulos que ele iria morrer e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas parece que entrava no ouvido deles e eles não assimilavam. Por diversas vezes, em Mateus capítulo 26, na última ceia, Jesus falou para os discípulos: este pão representa o meu corpo, que é entregue por vocês. Este vinho representa o meu sangue, que será derramado por vocês. Jesus falou para eles, mas eles não acreditavam. Parece que havia como que uma cortina sobre os olhos deles, que eles não percebiam, não viam. Mas ao mesmo tempo que Jesus falava da sua morte, ele também falava da sua ressurreição. E ele dizia que o Filho do Homem, ao terceiro dia, vai ressuscitar. E diz a Bíblia que assim aconteceu. Jesus morreu na sexta-feira, no primeiro dia. É importante a gente compreender isso, porque tem gente que confunde, pensando que Jesus passou 3 dias no sepulcro. Aí não entende, como é que Jesus passou 3 dias? Ele morreu na sexta e já ressuscitou no domingo pela manhã. Mas a Bíblia diz que foi ao terceiro dia. O dia do judeu começava às 6 horas da tarde de um dia até às 6 horas da tarde do outro dia. Então Jesus morreu no primeiro dia, que foi na sexta-feira. Na sexta-feira, quando ele morreu, diz a Bíblia que ele já foi cumprir a promessa de Deus, indo lá no seio de Abraão cumprir todas as profecias da Bíblia, que ele foi visitar cativos e cativeiros e ver toda aquela geração que morreu e foi para o Hades. Mas diz a Bíblia, quando ele ressuscitou, ele levou cativos e cativeiros e transportou para o céu, onde estão todos hoje, em Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10. Jesus passou o segundo dia, que é o sábado, das 6 horas da sexta às 6 horas do sábado, segundo dia. E o terceiro dia começa das 6 horas do sábado às 6 horas do domingo à tarde. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Que horas? Nós não sabemos. Mas o que a Bíblia diz é que possivelmente lá pelas primeiras horas da madrugada, Jesus ressuscitou. Há muitos detalhes da ressurreição, eu não tenho tempo para falar aqui. Na verdade, cada um de nós
é impactado de uma maneira diferente com a ressurreição de Jesus. E eu quero que você medite aqui no caso particular dessas mulheres: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Estas três mulheres também foram impactadas de um modo diferente com a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que elas primeiro não creram na ressurreição de Jesus. Se você ler o verso primeiro, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Elas não creram na ressurreição. Como elas não creram na ressurreição, elas gastaram dinheiro com que elas não deveriam gastar. Como elas não creram na ressurreição, elas perderam o tempo de ir para um lugar de mortos, em vez de ela estar adorando e glorificando ao Senhor Jesus. Como elas não creram na ressurreição, a cabeça, a mente, o coração delas estavam preocupadas com coisas que elas não deveriam se preocupar. E o texto diz, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Escute uma coisa: será que não acontece a mesma coisa hoje aqui? Quando eu não acredito na ressurreição de Jesus, a minha energia, os meus recursos são gastos com coisas que eu não deveria gastar. Quando eu não creio na ressurreição de Jesus, eu continuo indo para lugares de morte que eu não deveria ir. Quando eu não creio na ressurreição de Jesus, eu continuo fazendo atividades inúteis que eu não deveria fazer, coisas que Deus não me mandou fazer. E por que elas foram no sepulcro? Porque naquela época essa era a prática. Geralmente no domingo as pessoas iam para purificar os corpos, para levar bastante perfume por causa do mau cheiro. E geralmente os sepulcros que eram encravados na rocha, no caso desse de Jesus, ele foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia. Possivelmente era um sepulcro nobre, de um cara rico, bem localizado. Se esse sepulcro é o mesmo que ainda existe em Jerusalém, e eu tive o privilégio de ir lá, ele fica num lugar muito bonito, no jardim. Eu e a Thelma tivemos a alegria de ir lá. Existe muita dúvida realmente sobre o lugar onde Jesus foi sepultado. Existe o local que é defendido pelos católicos, e existe o local que é defendido hoje pelo grupo dos protestantes, daqueles que acreditam na ressurreição de Jesus. E lá é um lugar todo jardinado. E escute uma coisa: e geralmente as pessoas iam lá para colocar perfume, para expressar o seu amor, a sua gratidão. E elas estavam dizendo: quem nos removerá a pedra? Escute uma coisa: Jesus já está vivo. Ele vive. Levante as suas mãos, diga assim: Ele vive. Você não precisa se preocupar com a pedra. Você não precisa se preocupar com coisas que você não precisa mais realizar. Você não precisa venerar a morte. Eu quero profetizar para você que Jesus, Ele está vivo. Sabe, queridos, há uma grande lição aqui. A Bíblia diz que Jesus, Ele é a primícia dos que dormem. Se Jesus morreu e ressuscitou, nós temos a garantia de que o sacrifício dele foi aceito pelo Pai. Nós temos a garantia de que ele inaugurou a ressurreição de todos nós.
E a Bíblia diz que quando Ele voltar na sua vinda em glória, todos nós também vamos ressuscitar e estaremos para sempre com Ele. Quando nós cremos na ressurreição de Jesus, nós olhamos para a vida não com medo, não com temor, mas nós olhamos para a vida com a esperança de que tudo está sob o controle e tudo está sob o domínio de Deus. No meio desta epidemia que está acontecendo no mundo, há dois sentimentos. Há o sentimento daqueles que não creem em Deus e daqueles que não creem na ressurreição. Há o sentimento daqueles que estão vivendo verdadeiras fobias, sem esperança, e estão fazendo as coisas mais bizarras. Além de lavar a mão no álcool gel, além de se protegerem com máscaras, há um período em que as pessoas estão vivendo temerosas, angustiadas. Se já tinham medo de sair de casa, se já tinham medo de ter algum tipo de contato, imagine agora. E há um segundo grupo. Há um segundo grupo daqueles que vão morrer, daqueles que podem ser infectados com o coronavírus. É verdade. Nós também lavamos a mão com álcool gel. Nós também, até máscara eu vou usar agora essa semana para dar exemplo para vocês. Vamos fazer a nossa parte. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Deus já escreveu na minha história que é hora dele me levar, eu estou dizendo, seja bem-vindo coronavírus, porque eu creio que ele vive. Se os meus olhos fecharem aqui na terra, eu estarei nos braços do Senhor Jesus, porque Ele ressuscitou. O nosso coração, a nossa vida, não pode estar debaixo de uma paranoia, de fobias. Não. Ele vive, Ele está vivo, e vivo pelos séculos dos séculos. Quem crê nisso, levante as suas mãos. Quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Elas estavam se preocupando com uma pedra grande que Deus já tinha removido. Jesus já tinha ressuscitado. Quando você não acredita na ressurreição, você está preocupado com coisas da tua vida que Deus já tratou para você. As pedras. E olha que eu vou dizer para você que essa pedra do coronavírus é uma das maiores que nós estamos enfrentando. Desemprego, a crise na economia de um modo geral. É tão terrível o que está acontecendo no mundo que as pessoas não estão falando em milhões, não estão falando em bilhões, estão falando em que? Em trilhões. Estados Unidos vai investir mais de, parece que 3 trilhões, a Europa 2 trilhões. É uma crise global. E tem gente preocupada, quem vai remover essa pedra? Quem vai resolver esse problema? Mas eu quero profetizar para você, irmão. Se Deus nos permitiu passar por esse problema, se Deus permitiu que a nossa geração fosse a geração do coronavírus, eu quero profetizar para você que Ele já removeu esta pedra. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E eu queria que você colocasse a sua confiança no Senhor Deus. Pastor, quem vai cuidar de mim? Quem vai fazer um milagre na minha vida? E eu queria apenas dar uma resposta para você. Jesus está vivo. Agora só tem um problema. Olha o que diz o verso de número 4. E olhando viram que a pedra já estava removida.
e que a pedra era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Olha, elas viram que a pedra estava removida, elas viram que Jesus não estava lá, elas falaram com anjos. O anjo conversou com elas, com Maria Madalena, com Maria mãe de Tiago e Salomé. E ele olhou para elas e disse: não tenham medo, vocês procuram a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não estão aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Sabe, queridos, a experiência de entrar lá no túmulo vazio é um negócio extraordinário. Quando eu fui lá com a Thelma e Rael, que nós entramos, é uma fila imensa, muita gente para olhar, e a gente só pode passar poucos minutos lá, porque é um local pequenino. Mas quando a gente entra lá, eu não sei se aquele é o local onde Jesus estava. E a frase colocada no túmulo é: ele não está mais aqui, já ressuscitou. Mas quando a gente olha para aquele túmulo, sem nada, essa é a diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião do mundo. E eu não quero aqui fazer nenhum demérito a outras religiões. Quem é muçulmano, quem é hindu, quem serve qualquer outra religião, mas a grande diferença é que o nosso Jesus não está no túmulo, ele está vivo. Nós não servimos a um Deus que está morto, mas ele está vivo pelos séculos dos séculos. Os anjos olharam para a mulher e disse: vejam, ele não está aqui. E olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Verso 7. Ele deu uma ordem: mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E o verso de número 8 diz assim: saindo elas, o que acontece? O que foi que aconteceu com elas? Hein? Elas foram dizer para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Escute uma coisa: Jesus passou 40 dias entre os discípulos. 40 dias. Depois de ressuscitado, Jesus apareceu em várias aparições, diversas vezes aos discípulos, ao grupo dos discípulos, aos 2 de Emaús, a Maria Madalena. 1 Coríntios capítulo 15 diz que ele apareceu a um grupo de 500 irmãos. Por que Jesus se revelou tanto nesses 40 dias? Porque assim como para essas mulheres, é importante que nós creiamos que Jesus está vivo e que ele ressuscitou. Não adianta você cantar os hinos da harpa, não adianta você decorar textos da Bíblia, não adianta, meu irmão, você decorar o Pai Nosso, não adianta você ser uma pessoa super religiosa, mas se você não acredita que ele vive, que ele está vivo e que ele está presente agora na minha vida e na sua vida, Jesus está aqui. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. E eu quero profetizar para você que a vitória de Deus está na mão de Jesus. E Jesus está preparando a sua igreja para voltar. Pastor, tudo que está acontecendo no mundo é com a permissão de Deus. Eu acredito que sim. Qual o propósito de tudo isso?
Eu acredito que no meio de toda esta angústia que é global, Deus está despertando o mundo para a grande colheita dos últimos dias da igreja. Jesus está vivo e Jesus está voltando. Nesta noite eu quero orar por você, e eu quero entregar a você um convite de Deus. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você quer dizer: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha alma. Se você quer voltar para Jesus, se você quer se render a Ele, se você quer dizer: Senhor, perdoa a minha incredulidade. Jesus disse para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram as minhas mãos furadas, como você está tocando e pediu para tocar. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E eu quero orar por você. Aí na sua casa, você quer entregar a sua vida a Jesus? Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração e diga agora: Senhor, vem na minha vida, entra no meu coração. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Feche os teus olhos, faça a tua oração agora a Deus. Ore ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento o meu irmão. Entra no seu coração, entra na sua vida, faz morada agora, Senhor. Pai, que a incredulidade saia do seu coração. Quantas pessoas que comemoraram, Senhor, a semana da Páscoa, mas na verdade apenas comeram chocolate, falaram do coelho, dos ovos de Páscoa, mas nem perto, Senhor, entenderam o significado da tua morte, da tua ressurreição. Mas neste momento, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, tira as trevas da incredulidade, tira, Senhor, a cortina da incredulidade que impede o teu filho de ver e teu encontro contigo, para que ele possa te aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, para que ele entenda, Senhor, que esta grande pedra já está removida e que a sua vida está sob o teu controle. E assim como Maria Madalena, assim como Maria, mãe de Tiago, e Salomé precisaram acreditar na tua ressurreição, 2020 anos depois, Senhor, nós queremos também, Senhor, entrar no túmulo e ver que ele está vazio. Queremos olhar para ti, Senhor, pela fé e declarar, Senhor, que o Senhor está no controle da nossa vida, que tu és o nosso Senhor e Salvador, que Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida e que nós nos rendemos a ti, Senhor. Perdoa o teu filho, escreve seu nome no livro da vida e que ele possa morar contigo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.